Então, galera, um grafo, né, ele serve para uma série de coisas. A gente consegue fazer uma série de processamentos em cima de um grafo. Isso se traduz em diversas funcionalidades que a gente já exemplificou. Bom, mas até então a gente tem tratado o grafo como um desenho. Como que eu vou conseguir processar isso dentro de um programa para conseguir construir aquela funcionalidade que eu quero? A gente precisa de uma maneira de representar o grafo computacionalmente. É isso que a gente vai começar a discutir aqui agora. Eu vou mostrar uma das formas, tá? Existem outras formas para fazer isso. Eu vou mostrar uma delas aqui que utiliza uma matriz para poder representar o gráfico. Então, isso aqui que a gente está representando na forma de um desenho, na hora que a gente tiver um programa que vai executar algum algoritmo utilizando isso aqui, ele vai utilizar uma matriz. Isso chama matriz de adjacência. Então, é representar uma matriz, representar na matriz as ligações que existem aqui entre os vértices. Eu coloquei dois exemplos, um direcionado e um não direcionado, e nós vamos fazer essa matriz. Então, é uma matriz normal. O tamanho dessa matriz é de acordo com a quantidade de vértices que eu tenho. Então, aqui eu tenho 6 vértices, a minha matriz vai ser 6 por 6, uma matriz quadrada, 6 por 6. Aqui também eu tenho 6, então vai ser uma matriz quadrada de 6 por 6, tá? Eu vou colocar essa matriz aqui, os nossos índices vão ser numéricos mesmo, iniciado de 0, né? Se eu tiver etiquetas para os vértices aqui com letras ou com números que não comecem em 0, talvez eu tenha que fazer algum ajuste, né? Mas na matriz, geralmente a gente começa de 0, porque é o padrão aí da maioria das linguagens de programação. Então eu vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, vou botar o 5 também. Chegar esse outro desenho lá para frente um pouco. Pra lá. E os 5, né, que são então as colunas da minha matriz. Ela tem então a quantidade de linhas e a quantidade de colunas de acordo com a quantidade de vértices que eu tenho. Vou colocar aqui as linhas também. Linha 0, linha 1, até a 5. Beleza. Vou colocar uma bordazinha aqui para a gente ver melhor. Beleza. O que a gente tem então? A gente tem que cada célula dessa daqui, da nossa matriz, ela representa uma possibilidade de ligação, uma possibilidade de ligação do nosso grafo. E a gente monta essa matriz, dá para montar de outras maneiras também, tá? Dá para montar de mais de uma maneira. Por exemplo, a gente pode montar utilizando zeros ou uns, a gente pode montar utilizando verdadeiro e falso, considerando como se fosse uma matriz booleana, né? Poderia ser então 0 ou 1, poderia ser booleana, poderia ter alguma outra representação. Os locais onde não tem ligação, a gente poderia representar, por exemplo, com um número negativo, ou poderia representar com um caractere especial, e depende do caso. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? É um grafo que não tem a representação das distâncias, tá? Então, eu poderia representar simplesmente com 0, 1 ou com verdadeiro e falso. Quando a gente tem um grafo que usa a representação das distâncias, que a gente fala de grafo ponderado, geralmente o que se representa aqui é o peso das arestas. Então, o fato de existir algum valor aqui significa que existe a ligação, porém, esse valor pode ser o peso daquela aresta ou simplesmente pode ser
um verdadeiro indicando que existe uma aresta, ou um número 1 indicando que existe uma aresta. E o resto da matriz pode estar com falso ou pode estar com zero, dependendo da situação. Tá? Nesse caso aqui, eu vou utilizar uns para representar que existe ligação e vou deixar vazio, indicando que não existe ligação para não encher de zeros aqui. Tá? Mas é o caso de utilizar 0 e 1. Lá na programação você pode criar a matriz e já preencher com 0 de uma vez. Beleza. Então vamos passar aqui, ó. Começando do 0. O 0 ele liga com 1. Então eu vou aqui, matriz, qual célula? Célula 0, 1. Ou seja, linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 1. Eu vou marcar aqui como uma ligação existente. E aí eu vou para minhas próximas. O 0 liga com mais quem? Com 3. Então 0 com 3. Eu tenho aqui também uma ligação. O 0 liga com mais alguém? Não. Vamos para o 1 então. O 1 liga o 1 com o 2 e com o 3. Então aqui, ó, com 2 e com 3. Com mais alguém? Não. Vamos para o 2. O 2 tem uma ligação com o próprio 2. Aqui é um loop, né? E também tem uma ligação com o 3. O 3. O 3 tem uma ligação com o 0. E mais alguém? Não. O 4 não tem ligação com ninguém. E o 5 tem uma ligação com o 4. Então, aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de matriz de adjacências. Com uma fonte diferente, um tamanho menor assim aqui. Isso aqui, então, é uma matriz de adjacência. A gente representa, através de uma matriz, a existência de ligações. Então, lá no programa, quando a gente cria uma matriz dessa e a gente tem o grafo representado, né, através desses valores, aqui eu tenho 3 a 1, desculpa, a gente tem essas representações, essas ligações representadas através dessa matriz, a gente já tem capacidade de rodar algoritmos em cima de uma matriz. Rodar um algoritmo em cima de um desenho, tá, é possível também, mas não é o caso aqui. A gente roda o algoritmo em cima dessas representações, tá? Depois eu vou mostrar outras representações também. Beleza. Deixa eu fazer agora com esse outro grafo aqui. É muito parecido. Só que... Desculpa. Só que esse grafo, ele é não direcionado, né? É um grafo que o sentido das ligações não importa. Se ele tivesse uma quantidade maior de vértices, a minha matriz seria maior. Se ele tivesse uma quantidade menor de vértices, a minha matriz seria menor. Lembrando que a matriz é do tamanho da quantidade de vértices. Vou apagar essas coisas aqui de dentro que eu aproveitei de cima. Beleza. Vamos lá. Então, vamos começar de 0 de novo. O 0 liga no 1. O 0 liga no 2. Então, quando essa ligação não tem sentido, a gente considera que ela vale para qualquer lado, né? Então, o 0 dá acesso ao 1, o 0 dá acesso ao 2 também. E só. O 1 dá acesso ao 0. Então, 1 dá acesso ao 0. Então, coluna 1, desculpa, linha 1, coluna 0. 1 dá acesso ao 2. Marcando coisa errada. 1 dá acesso ao 0 e 1 dá acesso ao 2. Então, 1 é adjacente ao 0 e 1 é adjacente ao 2. O 2 é adjacente ao 0 e é adjacente ao 1. O 2 é adjacente ao 0, marco 1 aqui. E o 2 é adjacente ao 1. Eu marco 1 ali também. O 3 não é adjacente a ninguém, não tem nenhuma linha
tocando nele. O 4 é adjacente ao 5, ele liga o 5. E o 5 é adjacente ao 4. Falo o 5 que eu escrevi o 5. Isso, estou escrevendo só zeros e uns, né? Deixando os zeros em branco aqui, para não ficar enchendo de zero aqui, ficar embolado demais. Tá, uma característica peculiar e até a gente pode usar para otimizar algum processamento, quando a gente tem matriz de adjacências em grafos não direcionados, é que ela é espelhada. Ó. Se a gente pensar numa linha dividindo aqui nessa diagonal, consegui selecionar isso aqui, puxando, eu clico. Se a gente pensar numa linha aqui nessa diagonal, o lado de cá da matriz, ele é um reflexo do lado de cá, tá? Em grafos direcionados, tá? Geralmente isso não acontece, a não ser que eu tenha um direcionamento muito específico aqui para que isso aconteça, talvez com loops, enfim, alguma situação de todos os lugares indo e voltando. Aí pode acontecer isso também, mas geralmente não é. Na não direcionado, eu geralmente tenho essa característica. Tá? Isso aqui então é a matriz. É bem simples, na verdade. Para quem já fez programas, né? Para quem já sabe, já conhece essa estrutura de dados, já consegue criar uma matriz, já consegue inserir dados na matriz, ler dados de uma matriz. Adaptar isso no contexto de grafo é relativamente tranquilo. Qual que é a vantagem, né? A vantagem de utilizar uma matriz é que ela é simples de trabalhar. Ela permite que a gente consiga verificar se um vértice é adjacente a outro fazendo uma consulta direta. Então, se eu quero saber se o 2 é adjacente a 1, eu simplesmente vou lá na matriz, coluna 2, linha 2, coluna 1. Então eu faço uma consulta direto lá na matriz com O de 1 e já tenho essa informação. Então isso é a grande vantagem dela. Ela é mais indicada para grafos densos. Como assim? Grafos que têm muitas arestas em relação à quantidade de vértices, né? Que a quantidade de arestas ela é significativamente grande em relação à quantidade de vértices. Por quê? Se eu tiver grafos que têm uma quantidade grande de vértices, mas quantidade pequena de arestas, eu vou ter situações, igual a gente até usa essas duas aqui de exemplo, em que eu crio uma matriz muito grande e simplesmente preencho partes pequenininhas dela. Então eu meio que desperdiço espaço. Então a matriz é mais indicada para grafos densos, aqueles que têm uma quantidade de arestas grandes. Uma desvantagem dela é justamente essa questão do espaço, né? A memória que eu tenho que alocar para poder representar o meu grafo é uma memória relativamente grande. Então, se eu tenho um grafo com uma quantidade grande de vértices, eu tenho que alocar uma matriz quadrada do tamanho dessa quantidade de vértices para guardar essas informações. E isso, dependendo da situação, pode ser uma matriz muito grande. Então é isso. Peço que vocês refaçam esse exemplo aqui ou façam algum outro para vocês conseguirem compreender. E se tiver algum problema, vocês me procurem, tá? Até a próxima.